Olá, como vai você? Eu sou Adilson Azevedo e este é mais um minuto de reflexão. Ah, Esses dias eu recebi uma mensagem de uma irmã da igreja comentando sobre uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás. E isso me trouxe à memória algumas coisas. Essa mensagem procurava estabelecer uma relação entre a vida sexual de um casal e o mundo espiritual. E às vezes vem a pergunta ao nosso coração: será que existe alguma coisa em comum entre sexo e espiritualidade? Acredite, tem tudo a ver. Realmente tem tudo a ver. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o ser humano, ele não pratica as relações sexuais como um animal. É muito diferente. Tanto é que o ser humano é o único ser que faz sexo por afeto emocional, não apenas por necessidade física. Existe sim a necessidade física, mas ela não é aquilo que comanda a vida sexual do ser humano. Observe que a vida sexual atinge o homem ou a mulher em três esferas: a esfera física, a esfera emocional, da alma, e a esfera espiritual. Verdade, ao longo desse estudo você vai ver como a vida sexual atinge o homem nessas três esferas. Vamos falar primeiro da esfera física. Essa esfera não há muito o que se aprender. Existe sim a necessidade física do homem ou da mulher que seja adulto, que tenha atingido a maturidade, de ter atividade sexual, de ter um companheiro ou uma companheira e de se completar. Veja bem, essa atividade ela é recomendada para o ser humano maduro. A criança, o adolescente, ele não está pronto, apesar que pense que está pronto, para ter uma vida sexual ativa. Em segundo lugar, existe aquela parte da atividade sexual que supre a alma. E olha, você não imagina como a atividade sexual é capaz de suprir a alma ou do homem ou da mulher, completando, alimentando. Todos nós temos dentro de nós uma necessidade enorme de se completar, de se achar em uma outra pessoa. E a vida sexual, ela consegue fazer esse link, essa comunhão entre almas, né? E nessa parte emocional, nós tanto nos completamos em outra pessoa, como também nós nos ferimos. Aliás, o número de pessoas que se ferem com uma vida sexual difusa é muito maior do que aqueles que se completam. Essa é a verdade. Infelizmente, né? Existem muitas pessoas que talvez estejam me ouvindo nesse minuto de reflexão, que são pessoas feridas na alma por causa do sexo, porque não compreenderam a natureza da atividade sexual na vida do homem, que é diferente da atividade sexual simplesmente reprodutiva na vida dos animais, porque a atividade sexual atinge a alma humana e atinge muito. E em terceiro lugar, no âmbito espiritual, existe um mistério naquilo que eu vou te dizer. Quando o homem se deita com uma mulher, ele se torna uma só carne com ela. Dois se tornam em um. No mundo espiritual, não exatamente no mundo físico. Não vou negar que existe assim uma fusão de almas quando um casal se une. Existe sim uma fusão de almas. Duas almas às vezes parecem se tornar uma, mas no mundo espiritual, esse dois se tornam em um é muito mais real, é muito mais verdadeiro. Agora deixa eu falar um pouco sobre portais espirituais. É muito importante nós falarmos um pouco sobre portais espirituais. Você vai entender o que isso tem a ver com vida sexual. Portais espirituais, eles são de natureza atemporal, pelos quais os anjos viajam. Acredite, só Deus é onisciente.
Os anjos, sejam anjos caídos ou anjos de Deus, eles viajam por portais. Aí você deve estar tentando entender, mas como assim portais? Eu acredito que muita gente que está ouvindo esse vídeo já deve ter assistido aquele filme Jump, né? Onde o sujeito se mirava numa fotografia e aparecia naquele lugar. Mais ou menos como ele olhava para a Torre Eiffel e saía dos Estados Unidos e aparecia de repente na França. Ele simplesmente se teletransportava de portal em portal. Isso não demanda tempo e nem espaço. Os portais espirituais, eles são assim. E os anjos e os demônios, eles viajam através de portais. Muito bem, mas grave o que eu estou lhe dizendo. Esses portais, eles são abertos por atividades ou de santificação ou de pecado. Sim, se você tem um hábito de orar em um único lugar no seu quarto, não duvide. Se você tem passado longas horas orando num único lugar ali, clamando a Deus, aquele lugar, pela santificação da sua vida, se torna um portal espiritual. E ele pode ser visto por anjos, apesar de você não enxergar. E os portais também, eles são abertos pela iniquidade. Geralmente lugares onde se comete muito suicídio, se comete muito adultério, lugares onde as pessoas se reúnem para cometer assassinatos, uso de drogas, esse local físico geográfico se torna um portal, onde os anjos viajam de um ponto ao outro através daquele portal. Pense um pouco, na cidade onde você mora, no bairro onde você mora, existem portais. Dá uma olhada na entrada da cidade em que você mora e peça a Deus. Você vai ver que na entrada da cidade que você mora existe um portal espiritual. Talvez você nunca percebeu. Vá até o marco zero da cidade em que você mora. O local onde ela foi fundada não é exatamente no centro da cidade. Ali é um portal espiritual. Eu vou dar um exemplo apenas para que você medite um pouco sobre isso. Você que mora, por exemplo, na cidade de Belo Horizonte. O que tem no centro de Belo Horizonte? Um bom mineiro diria, a Praça 7, uai, não é verdade? E o que tem no centro da Praça 7? Lá tem um obelisco que a gente chama de pirulito, não é verdade? Procura na internet que obelisco é esse. Você vai se assustar, mas está ali cravado no centro de Belo Horizonte. Eu não vou dizer para você, você pode entrar aí no YouTube e procure os obeliscos de Baal, você vai se assustar com aquilo que você vai ver. O que é aquilo? É um portal espiritual, meu querido, é um ponto de iniquidade, onde seres espirituais usam aquele ponto para viajar dentro desse quadrante humano. Muito bem? Vamos prosseguir aqui com o nosso estudo. Então, eles são abertos por atividades de santificação ou são abertos também por atividades de pecado. Esses portais eles podem ser fechados com arrependimento, com confissão de pecados. Eles tanto podem ser abertos como fechados. Depende da atividade que se pratica num determinado lugar. Muito bem. Agora que você deve estar curioso, né? Antes de você entrar aí no YouTube e ver esses obeliscos de Baal e essas coisas horrorosas espalhadas no mundo inteiro, vamos prosseguir para que você entenda. Entenda que os portais, eles tanto podem ser locais físicos ou humanos. Essa é a questão. Um ser humano, ele pode se tornar um portal. E como? Quando esse ser humano, ele se oferece aos deuses, se oferece a obras de magia negra, ele se torna um portal onde os demônios usam para viajar. Lembra no início desse estudo, quando eu disse para você que quando o homem se deita com uma mulher, ele se torna uma só carne? Lembra disso? Então imagine que você saiu para uma balada e se deitou com uma feiticeira. O que vai acontecer? Quando você se deitou com ela,
Quer você queira, quer não, você se tornou uma só carne com ela. E se ela é um cavalo do diabo, se ela é um portal do diabo, ela ou ele, né? Tanto vale para o homem como para a mulher, você também se tornou. Isso se chama contaminação. Você talvez se pergunte, ou já deve ter reparado, por que a bruxaria usa tanto as relações sexuais? É por orgia ou por necessidade? Por necessidade. Não é por orgia. Não é porque as bruxas são fogosas e gostam de sexo. Não, você está enganado. Elas fazem isso por necessidade. Porque elas precisam multiplicar, ampliar os portais para que mais demônios possam viajar através daqueles portais. Então, não se assuste se depois de ter uma vida promíscua sexualmente, você começou a ser acometido de depressão. E você pergunta, onde veio essa depressão? De onde veio essa enfermidade? Veio quando você se contaminou se deitando com um homem ou com uma mulher que já era contaminada. Eu sei que é difícil aceitar isso, mas os homens se contaminam com relações sexuais. Até hoje você sabia que pode-se pegar AIDS, pode-se pegar sífilis, hepatite, doenças do âmbito físico, mas nunca parou para pensar que você também pode se contaminar espiritualmente, não é verdade? Mas olha, se contamina. Leia lá na Bíblia as prostitutas cultuais, os rituais que as pessoas faziam, todos eles incluíam relações sexuais. Para quê? Para se contaminar e ampliar os portais espirituais. Então veja que as relações sexuais, elas têm efeitos muito maiores no âmbito espiritual do que no âmbito físico. Aí talvez você pergunte assim, mas espera aí, Adilson, eu me casei com uma mulher e será que ela me contaminou? Observe bem, se você está deitando com uma pessoa de forma lícita, você é casado com ela com a bênção do Senhor, note bem que eu falei com a bênção do Senhor. Você pode fechar esses portais com as suas obras de justiça. Portais são abertos ou são fechados. São abertos com a iniquidade e são fechados com obras de justiça. Então, se você casou, se você é uma pessoa justa, você tem poder no nome de Jesus de fechar esses portais. Mas se você anda em pecado, você não tem essa condição. Muito bem, vamos prosseguir aqui. Ainda há uma questão muito interessante acerca de relações sexuais e eu não sei se você vai entender, mas eu vou tentar explicar. Você vai achar isso com detalhes no estudo do profeta Davi Rebolo. Ele fala sobre isso, essas ideias não são minhas, aliás, são revelações espirituais. Você pode até procurar na internet, você vai ouvir isso mais detalhadamente. Quando uma mulher se prepara, ela se deita com um homem, todo o corpo daquela mulher, ela se prepara para gerar uma nova vida. E quando o homem lança o seu fluxo, o seu sêmen, dentro do órgão genital da mulher, a mulher absorve aquele fluxo é levado até a medula óssea da mulher, há uma codificação genética, porque, veja bem, a vida ele está no óvulo e no esperma, mas quem vai nutrir o óvulo e o esperma é a mulher. Então o corpo dela precisa de instruções, como um computador, a BIOS de um computador não tem instruções para processar os dados, né? Quem mexe com programação talvez esteja entendendo o que eu estou dizendo. Qualquer programa para rodar, ele precisa de instruções, né? Falando assim de uma forma bem simplificada. Então a mulher capta aquele esperma e vai para a medula dela, para os ossos dela, a instrução daquilo que o corpo dela precisa saber para gerar a nova vida que está no ventre dela. Então imagine que confusão se uma mulher deita com vários homens. Ela recebe a instrução de quem ela vai gerar a todo tempo. Isso é confusão.
Imagine que você tenha filho com uma mulher que se deita com vários homens. Na geração do seu filho, ela vai receber várias instruções de processamento de como ela vai gerar aquela vida. Mas note bem, maldições muitas vezes podem estar nessas instruções. E você corre o risco de gerar um filho que traga maldições de outra pessoa que se deitou com aquela mulher antes de se deitar com você. Então, meu amigo, entenda bem, relações sexuais têm muito mais a ser dito, a ser falado no mundo espiritual do que no mundo físico. Não há quem procure uma mulher ou procure um homem e tenha relações sexuais pensando no mundo espiritual. Sempre se pensa na satisfação física. Não se enxerga o que acontece na alma, que é muito importante, e não se enxerga aquilo que acontece no mundo espiritual, que é muito mais importante ainda. A essa altura você deve estar pensando, mas Adilson, nessa orgia sexual que vive o mundo hoje, o que vai ser de nós? Olha, meu amigo, eu temo. Civilizações já foram destruídas por causa de orgias sexuais. Eu quero chamar a sua atenção a um detalhe antes de encerrar essa meditação. Observe que todos os povos que viveram promiscuidade sexual desapareceram. Onde estão os gregos? A Grécia existe? O país Grécia existe, mas a raça grega de 2000 anos atrás existe? Não. Onde estão os romanos da época dos Césares? A raça romana existe? Não. Aí você deve estar dizendo assim, mas qualquer raça desaparece, isso é um blefe, isso é um raciocínio falho da sua parte. Tá? Se você procurar entre os semitas, você vai notar que a raça deles é preservada, tanto de judeus como do mundo árabe. Se você procurar hoje um descendente de Maomé, e olha que Maomé ele já viveu há muitos anos, não estou falando bem do islamismo, não é esse o meu objetivo, eu estou falando do tema de hoje de promiscuidade sexual e desaparecimento de raças. Procura um descendente de Maomé, você vai achar um nos nossos dias, e vivo. Descendentes do sogro de Maomé, você vai achar, e vivo. Procura alguém, por exemplo, em Israel, que são semitas também, da tribo de Benjamim, da tribo de Judá, você vai achar, existem. Essa raça não desapareceu. Por quê? Porque entre eles não é permitida a promiscuidade, não. As leis entre os povos semitas são muito severas, muitas vezes até severas demais. Mas os outros povos que viveram em promiscuidade, eles desapareceram por causa da contaminação. Existe muito mais no mundo espiritual sobre sexo do que você imagina. Pense nisso, fique bem, medite e fique com Deus.